E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Homero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu queria falar acerca desse produto aqui, que é o Galaxy Watch 4, o smartwatch top de linha da Samsung. Porém, não me agradou muito e vocês vão saber o motivo. E antes que vocês falem, Gabriel, você vai fazer um vídeo falando mal da Samsung, então é porque você é hater da Samsung. Não, gente, muito pelo contrário. Recentemente eu comprei um celular da Samsung, que é o Galaxy Z Flip 3, que é esse telefone que dobra. E no review dele eu também fiz a mesma coisa. Falei aspectos positivos e negativos do celular de uma forma bem de boa, até porque os meus vídeos não têm nenhum tipo de patrocínio. É uma opinião tipo de consumidor para consumidor. Eu tô sendo transparente com vocês e mesmo se um dia eu tiver patrocínio com alguma marca, eu nunca vou deixar de ser sincero, porque eu acho que se você tá disposto a pagar por um produto e você tá tentando ver opiniões de pessoas que têm, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ser sincero. E vai ser isso que eu vou ser com vocês, eu vou ser sincero. Esse relógio é bom? Sim, ele é bom, mas ele não faz o estilo de todo mundo. Mas antes de começar a falar sobre esse relógio, eu queria dizer que ele tem algumas versões diferentes, né? Esse modelo que eu tenho aqui é o modelo de 40 milímetros, que é o modelo menorzinho, até porque o meu pulso é bem fino, e se fosse um modelo maior, eu ia ficar parecendo o Ben 10 Força Alienígena. Então, para mim, tem que ser um modelo menorzinho. A Samsung também colocou um modelo de 44 milímetros, que é um pouquinho maior. Mas, assim, não tem diferença nenhuma entre um e outro. É só o tamanho, a caixa do relógio, né? E também tem o modelo Classic, que é um modelo bem diferentão. Esse eu não cheguei a testar. Mas leve em consideração que esse review que eu tô falando sobre o Galaxy Watch 4 é relacionado a esse modelo de 40 milímetros e o de 44. Beleza? Mas em questão de funcionalidade é a mesma coisa. E duração de bateria também, que eu já fiquei sabendo. Outra coisa que é importante ressaltar é porque os smartwatches têm a versão com Bluetooth e com LTE, né? Para você usar a internet sem precisar do celular. No meu caso, eu resolvi pegar a versão Bluetooth porque ela era mais barata, claro. E eu queria pegar um relógio para testar. Eu não quis pagar muito caro num relógio sem saber se eu ia gostar ou não. E foi a melhor coisa que eu fiz. Enfim, a primeira coisa que eu não curti muito nesse relógio foi a questão da duração de bateria. Esse é o tipo de relógio que ele é como se fosse um smartphone. Você tem que carregar ele todos os dias. Isso em uso básico, tá? Se você fizer um uso leve, tipo assim, vi uma notificação no relógio, vou medir meus batimentos cardíacos, vou fazer uma caminhada. Isso daí seria um uso leve. Se você fizer esse tipo de uso, ele vai durar um dia com você. Agora, se você for um tipo de usuário que usa ele como se fosse um MP3, porque assim, esse relógio te dá a possibilidade de você baixar músicas do Spotify e também do YouTube Music. Enfim, tem como você baixar o seu aplicativo de música aqui. Você pode colocar as músicas no relógio, sincronizar com um fone Bluetooth. Sim, você precisa de um fone Bluetooth para conseguir ouvir essas músicas. E aí, sei lá, você vai para academia, só usando o relógio. As musiquinhas no relógio, você ouvindo sua musiquinha no fone, beleza? Pois é, se você fizer esse tipo de uso, a bateria dura 4 horas. Sim, também achei muito pouco. Eu testei esse relógio, durou 4 horas comigo, reproduzindo músicas e tal. E assim, é uma coisa legal o relógio ter isso? Mas saiba que depois de você ouvir sua musiquinha depois do treino, você vai ter que botar o seu relógio para carregar. Então pode não ser uma opção muito interessante caso você faça uma atividade um pouco mais pesada, entendeu? Sei lá, se você vai fazer trilha, vai sair para correr uma distância muito longa, que vai demorar um pouco mais de 4 horas. Vai demorar um pouquinho para voltar para casa, então evita usar o relógio nessas situações mais extremas que a bateria não vai durar tanto. Aproveitando que a gente falou sobre ouvir músicas com relógio, uma coisa que eu não curti muito também é que, assim, no caso eu utilizo o YouTube Music. E para eu ouvir as músicas no relógio, eu preciso necessariamente baixar as músicas no relógio para poder ouvir. Não tem a possibilidade de ouvir offline. Tipo assim, se eu estiver em casa e quiser ouvir música com relógio, não tem como eu pesquisar uma música e ouvir sem precisar baixar ela. Então, tudo que você for ouvir de música com o relógio, tem que baixar antes, esperar o download ser concluído para você conseguir ouvir. Isso eu achei um pouquinho chato, porque, mano, se tem internet para pesquisar a música, o que custa reproduzir, sabe? Então, isso é uma coisinha que eu não curti muito, mas enfim, pelo menos esse relógio tem essa função. A gente sempre tem que tentar ver o lado bom da situação, né? Eu também não gosto de pesar muito o rolê, não. Outra coisa que eu não gostei no Galaxy Watch 4 é porque você tem que instalar muitos aplicativos para que ele funcione de maneira completa. Por exemplo,
Para você configurar o relógio, você precisa do aplicativo Samsung Wearable. Aí já é um aplicativo. Aí para você fazer o monitoramento de coisas de saúde, ver quantos passos, coisa do sono, né, monitoramento do sono, você precisa de outro aplicativo chamado Samsung Health. Ou seja, já são 2 aplicativos para usar um relógio. Aí além dos aplicativos, tem as extensões. Se eu quiser fazer pagamentos com esse relógio, eu tenho que instalar uma extensão chamada Samsung Pay no relógio e no celular, porque só o Samsung Pay do celular é para fazer pagamentos no celular. Mas tem uma extensão do Samsung Pay que é para dar compatibilidade pro relógio, autorizar pagamentos também. Então você tem que instalar extensões do Samsung Pay, tem que instalar as extensões para fazer aqueles negocinho que mede a sua massa corporal. ECG, o ECG, você precisa instalar essa extensão do ECG para você conseguir fazer esses paranauê, sincronizar com o aplicativo de saúde. Eu sei que no total você baixa tipo umas 5 extensões, além dos aplicativos que ficam no seu celular. E obviamente, quando você baixa esse tanto de extensão, o seu celular também começa a consumir mais bateria por conta do relógio. E assim, o meu celular, que é o Galaxy Z Flip 3, que já é um celular que não tem uma bateria muito boa, eu percebi uma queda considerável quando eu comecei a usar esse relógio, né? Principalmente para fazer pagamentos e tal. Então tenha noção de que o seu celular também vai durar um pouco menos de bateria, por conta do relógio e por conta desse tanto de aplicativo que vai ficar rodando sempre em segundo plano. Agora vamos finalmente falar uma coisa super positiva desse relógio, é que agora ele possui o Android na versão para relógios, que é o chamado Wear OS. Isso significa que você agora pode baixar aplicativos da Play Store para o seu relógio, inclusive o Strava, né, que é um aplicativo que a galera gosta de usar para correr, para pedalar. Inclusive você consegue usar o GPS dele, funciona muito bem. Isso eu não tenho do que reclamar. No quesito de funcionalidade, esse daqui é o melhor relógio Android para você ter. Só que é aquela coisa, ele tem essas funções todas, esses aplicativos todos, um monitoramento incrível para fazer diversos exercícios, só que a bateria dele não acompanha. É aquela coisa, se você for levar ele para correr e ele ficar usando o GPS, você vai sim precisar dar mais de uma carga em um dia. E dependendo do lugar que você tiver, pode não ser interessante. Ah, e uma outra coisa que eu quase esqueci de falar é que com esse relógio você consegue fazer ligações. Então, tipo assim, meu celular tá aqui perto, né? Eu consigo fazer uma descagem e ligar, sei lá, pra minha mãe, conversar com ela através do relógio. O relógio tem alto-falante, tem microfone também. Então eu consigo fazer uma chamada só usando o relógio. Só que como o meu relógio é o modelo Bluetooth, eu preciso ter o meu celular conectado no Bluetooth, ou seja, meu celular precisa estar perto ali do relógio para eu conseguir fazer a ligação. Mas se você tiver o relógio que é o outro modelo lá, que funciona totalmente independente do celular, aí você consegue fazer ligação sem ter um relógio por perto, ou um celular por perto. Mas assim, ele tem esse lance de fazer ligação e tal, atender por aqui, só que eu raramente uso, porque quando eu atendo pelo relógio, a pessoa às vezes não consegue me ouvir direito, ou então eu não consigo ouvir direito a pessoa, então eu prefiro catar logo o telefone e atender, já que esse recurso só funciona com Bluetooth. Então, se alguém tá me ligando, eu já pego logo o celular. Eu uso isso aqui só pra ver se a pessoa tá me ligando. Mas é uma coisa legal, gente. Eu não tô criticando, não. Isso realmente é muito bom e é muito útil também. Inclusive, pouquíssimos relógios fazem isso, de, tipo, dá pra atender por aqui. É uma coisa, assim, muito útil, mas eu, particularmente, não tenho esse costume de usar. Pode ser que futuramente eu comece a usar mais. Um outro elogio que eu queria fazer é que a tela desse relógio é literalmente, mano, muito bonita. Eu acho que é o relógio que tem a tela mais bonita que eu já vi. Ele e o Apple Watch são relógios que, assim, mano, pra mim são os melhores. E o Galaxy Watch tem um brilho, uma nitidez. Se tiver na dúvida, vai na loja da Samsung, você mesmo, e olha. É uma tela sensacional. Inclusive é uma tela AMOLED e você pode usar o recurso do Always On Display, né, para deixar a tela sempre ligada e fica um efeito bem bacana. Se tem uma coisa que eu detesto é deixar o relógio apagadão assim no pulso e ter que apertar para ver a hora. Eu gosto de deixar a tela do relógio sempre ligada, só que é aquela coisa. Se você deixar o Always On Display, que significa tela sempre ligada, você vai gastar também mais bateria. Então a gente volta para aquele mesmo recurso. O relógio tem um bando de funcionalidade, porém a bateria às vezes não acompanha tanto assim, tá? Vale ressaltar, isso tudo que eu tô falando que a bateria não é muito boa é de acordo com o meu uso. Eu sei que tem gente que fala, comigo ele dura um dia de boa. Mas
essa pessoa pode ser que não faça o mesmo uso do relógio que eu faço, entendeu? Eu mesmo, para testar esse relógio, eu levei ele ao extremo. Então, por isso que eu tô sendo um pouquinho chato pra dar ênfase aqui pra vocês. Agora vamos falar sobre personalização. Olha, esse relógio tem algumas watch faces e, inclusive, alguns desses modelos de watch face tem na minha mini tela do Galaxy Z Flip. Então a Samsung deu uma reciclada aí nas artes para botar no relógio também, ou vice-versa. Só que assim, eu amei as artezinhas que eles fizeram pro relógio e a Samsung não tá fazendo watch faces diferentes. Então, tipo assim, esse relógio já foi lançado já tem um tempão. Eu acho que já tem mais de 4 meses que esse relógio foi lançado, né? Pois é, até hoje não tem novas watch faces e eu acho isso um pouco chato. Eu digo isso porque esse relógio já atualizou, mano, umas 4 vezes desde que eu comprei e nenhuma das atualizações trouxe novidades, novas interfaces para o relógio. É só isso que me incomoda no quesito de personalização, mas você consegue colocar até o seu emojizinho lá da Samsung e realmente é legal, você consegue botar sua própria foto. Legal, porém falta um pouquinho mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o design. Uma pequena coisa que eu não curti muito nesse relógio é porque eles fizeram ele tipo muito chapado. Ele é bem retinho assim na questão do vidro. E eu já tinha utilizado o Galaxy Watch 1. E na versão 1, 2 e 3 do Galaxy Watch Active, ele tinha uma borda arredondada, né? Um vidro 3D. E nossa, eu amava esse vidro 3D. E agora, ele não tem mais um vidro 3D, é um vidro reto. E além deles colocarem um vidro reto, eles colocaram tipo uma borda de 1 centímetro. E isso eu não curti muito, porque deixou o relógio, tipo assim, a tela dele menor. Eles poderiam ter aproveitado um pouquinho mais a tela do relógio. Mas isso é uma opinião minha, você pode discordar e tal. Mas se você não gostar dessas bordas, você tem a opção de pegar o Galaxy Watch Classic, né? Que tem aquela coroazinha em volta, e aí você não vai perceber essa borda. Mas nesse modelo aqui que é mais esportivo, você percebe sim. Olha, queria dizer pra vocês que eu amo esse design circularzinho no relógio, só que para alguns aplicativos pode não ser muito interessante. Eu instalei o navegador da Samsung aqui no relógio, e navegar pela internet pelo relógio se torna uma tarefa um pouco difícil. Não é muito legal e nem muito viável usar um relógio redondo, sendo que as páginas da web são quadradas ou retangulares, sei lá. Enfim, não fica uma experiência muito legal. Seria melhor se o relógio fosse quadrado, né, para navegar na internet e tal. Inclusive, com esse relógio você pode até acessar o YouTube. Mais uma vez repito, é uma função legal navegar pela internet usando o relógio? Sim. Mas o formato do relógio ajuda? Não. Como que a Samsung poderia ter feito diferente? Sei lá, adaptar o navegador para que ele funcione numa tela circular. Ou então, sei lá, lançar um modelo quadrado. Mas enfim, é apenas a minha opinião, quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo. Pra gente não ficar muito nos pontos negativos, vou fazer alguns elogios, né? Ele tem microfone, tem alto-falante, uma tela legal, por mais que tenha essa bordazinha, a qualidade da tela é sensacional. Outra coisa que eu vou elogiar são os sensores desse relógio. Mano, se você tiver paradinho e do nada você começa a fazer uma caminhada, você não precisa ir lá no relógio e selecionar que você está caminhando. Ele simplesmente detecta que você está fazendo uma atividade física e já começa a fazer o monitoramento da atividade. Isso é muito bom. Os sensores deles são muito inteligentes, muito precisos, tanto na hora de fazer exercícios físicos, quanto na hora de fazer o monitoramento da sua saúde, oxigenação do sangue, batimentos cardíacos. Ele consegue medir a sua gordura corporal, a sua massa gorda, a sua massa do músculo esquelético. Mano, é um monte de coisa que dá pra fazer com esse relógio. E de fato, dos modelos de smartwatch para Android, esse daqui é o mais completo. Não tem discussão. Outro ponto positivo, você consegue fazer pagamentos com ele. Outro aspecto super positivo é que eu consigo responder mensagens através do relógio. Então, se eu recebo alguma mensagem no WhatsApp, eu consigo responder a pessoa pelo relógio, né, através da notificaçãozinha. Se alguém me mandar algum direct no Instagram, eu também consigo responder. E para digitar minha resposta, eu posso ou falar ou usar o tecladinho do relógio. Também tem a opção de colocar emojis. De fato, é um relógio muito completo. Agora vem a coisa que eu mais gostei nesse relógio, que com certeza é o GPS. Mano, eu tava viajando, tava em Uberlândia, né? E eu coloquei a localização lá do Google Maps e tal no celular. E do nada, o smartwatch começou a me exibir a continuação da localização aqui no relógio. E a moça do Google Maps ficou falando também, vire à direita, não sei o que, no alto-falante do relógio. Então eu não precisei ficar andando com o meu celular na rua,
sendo que o relógio já estava me mostrando. Então, ao invés de andar com o celular na rua procurando a localização, eu posso sair na rua olhando o relógio, que é muito mais de boas, assim, ainda mais andar na rua. Gostei muito dessa função de ter o Google Maps no relógio. O GPS dele também é incrível e muito preciso. É aquela coisa, vai gastar mais bateria. E outra função que eu uso muito no meu Watch 4 é utilizar ele como minha assistente. Então, se eu quero que ele me lembre que amanhã eu tenho que fazer compras, eu aperto aqui, aciono a Bixby e eu falo, ó, me lembre que amanhã eu tenho que falar em Bixby, o meu celular já tá aqui. Eu aperto aqui, aciono ela, lembrar-me amanhã de gravar vídeo do Galaxy Watch 4. Ela vai criar um lembrete automaticamente, ó. Viu só? Ela já criou um lembrete aqui para mim, então eu utilizo esse relógio mais como a minha assistente, para ler notificações, responder algumas mensagens, pedir para ela me lembrar dos negócios. Utilizo também como calculadora para pagamentos, também utilizo ela na academia. Eu só não gosto muito de utilizar para ouvir música, porque de fato, se você for usar esse relógio para ouvir música, saiba que não vai durar muito tempo, a não ser que você concorde com esse lance aí de ter que carregar ele mais de uma vez no dia. Tá, vamos fazer um resumo da ópera. Esse relógio aqui é um relógio inteligente, assim como o seu smartphone. Então, a gente tem que entender que tem que carregar ele todos os dias, até porque ele tem muitos sensores, tem muitas funções, e isso faz com que a bateria também acabe um pouco mais rápido. Por que que eu devo ter estranhado o fato da bateria não durar muito? Porque os relógios que eu usava antes era tipo Mi Band, a Amazfit GTS, esses relógios da Xiaomi que a bateria tipo dura uma eternidade, mas que não tem esse tanto de função, né? Que são considerados um fitness tracker. Então eu acho que para mim o relógio ideal seria com esse uso mais básico, né, para durar um pouquinho mais de bateria. Então acaba sendo aquela coisa. É um relógio bom, mas dependendo do uso que você for fazer, pode não ser tão interessante. Então esse é o fator de eu não ter curtido muito o Galaxy Watch 4, porque eu não gosto de ter que carregar um relógio todos os dias. Mas vai por mim. No quesito de funcionalidade, é o melhor smartwatch que eu já usei. Ele e o Apple Watch são os melhores que eu já usei, só que o Apple Watch só funciona no iPhone. Mas para Android, esse aqui é o melhor, sem dúvidas. E que apesar de todos esses pontos negativos que eu falei aí anteriormente no vídeo, o único que realmente me incomoda mesmo é a bateria. E agora eu passo a bola para você. Tu acha que vale a pena comprar o Galaxy Watch 4? Atualmente você consegue encontrar ele no valor de 1.200, 1.300 nas lojas americanas, Magazine Luiza, Ponto Frio, Fast Shop, enfim, vários lugares. Eu vou até deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. Mas é aquela coisa. Esse relógio tem esse tanto de funcionalidade. Você ia usar isso de fato? Quero ler a opinião de vocês aqui embaixo, vocês concordam comigo ou não. Pode falar, não tem problema. Tamo aqui pra conversar mesmo. E eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.